Ó, começou. Então, são 2 autores hoje que a gente vai conversar. E aí, qual que é o meu método? Eu faço um resumo, agora eu coloquei palavras-chave, geralmente eu coloco os aspectos mais importantes, mas eu achei que ficou muito repetitivo do resumo, sabe? Então, eu resolvi colocar o resumo, palavras-chave, QSN, porque vai cair o QSN de Guarulhos. Quando eu prestei o concurso, que eu entrei no último, não caiu, porque ele ainda estava sendo reformulado, mas ele vai cair. Então, para que a gente já fique esperto, eu coloco o QSN, porque o QSN e os autores, eles são entrelaçados. Eu nunca esqueço que o professor falou uma vez. Todos os autores estão dentro do que a rede quer. Então, tá no QSN também. Então, vamos lá. Essa autora é a Eliane Cavaleiro, ela vai falar sobre o racismo e antirracismo na educação, repensando nossa escola. Um assunto também que está na LDB, porque eu li ela hoje, então fala sobre ensinar sobre a história afrodescendente, então ela está na legislação e essa autora fala sobre isso. Então vamos lá. Na verdade, não é só uma autora, são 3 capítulos. Era só um minutinho, gente. Então, são 3 artigos científicos dentro desse livro, e aí ele está pedindo lá, quando você olha o autor, lá no diário, tá lá, capítulos, formação de educadores para o combate ao racismo, mais uma tarefa essencial, e lá ele fala, página da 65 a 82. Depois ele fala lá, outro capítulo, educação antirracista, compromisso indispensável para um mundo melhor, olha lá, 141 a 160. Aí vem um outro artigo, negritude, letramento e uso social da oralidade. Para mim foi bem difícil, porque geralmente eu consigo pegar o artigo e postar para vocês verem. Dessa vez não deu, porque é um livro e eu não consegui achar o livro na internet. Tentei pesquisar, só consegui achar mesmo um resumo dele. Mas não é nada daquilo de tão diferente, tá, gente, do que a gente precisa para a educação. Eles falam o que deve acontecer de todo educador, que é você respeitar o outro ser humano e trazer a cultura afrodescendente para a escola, porque também está na legislação, tanto na LDB, se eu não me engano, também está na Constituição, mas na LDB ela está mais específica. E também está na BNCC, que nós, educadores, precisamos colocar esse assunto em pauta para que o racismo seja combatido. Mas vamos lá. Olha lá. O capítulo Formação de Educadores para o Combate ao Racismo, ele discute a importância da formação dos educadores comprometidos em combater o racismo no ambiente escolar, ou seja, necessita ter formação dos educadores para que possamos, nessas conversas, nesses debates, porque tem na escola tem a HA, a hora atividade. E na hora atividade, a coordenadora, ela tem por obrigação colocar a formação para os educadores. Para quê? Para que a gente vá reformulando a nossa prática. Nós não sabemos tudo, isso ficou no passado, né? A educação tradicional fala disso. E isso ficou no passado mesmo, porque também está na LDB que eu vi hoje, a formação dos educadores. E aqui ela fala que tem que estar, esse assunto tem que estar em pauta para que seja combatido o racismo no ambiente escolar, porque a gente sabe que existe e vai existir sempre isso, porque o ser humano ele precisa aprender a ser humano. E aí a gente ainda não aprendeu. Então, por isso que ainda existe o racismo. Olha lá. Ela destaca a necessidade dos educadores se conscientizarem sobre as questões raciais e de adotarem abordagens pedagógicas que promovam a igualdade racial e combatam estereótipos e preconceitos.
É isso que ela destaca. Inclusive, aqui tem várias palavrinhas-chave que eu já coloquei nos slides. É o próximo lá. Aí, no próximo capítulo, Educação Antirracista, Compromisso Indispensável para um Mundo Melhor, a autora explora a importância da educação antirracista como um compromisso essencial para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Tá vendo que não é muito diferente o que uma outra fala? Ela argumenta que a educação deve ser um espaço de promoção da igualdade racial, fornecendo exemplos de práticas educativas que combatem o racismo e valorizam a diversidade. Essa vai falar sobre as práticas pedagógicas que você deve ter na sala de aula para combater o racismo. A outra fala da formação que os educadores necessitam ter para que consigam ter uma prática pedagógica que combata o racismo. Olha lá. O próximo. Negritude, letramento e uso social da oralidade. Aborda a relação entre a negritude, o letramento e o uso da oralidade e discute a oralidade e as práticas culturais afro-brasileiras. Podem ser valorizadas na educação, promovendo o reconhecimento e a valorização da cultura negra, porque ela é muito importante e tem as suas particularidades. Eu vou falar da minha prática. O ano passado, eu dei aula no Manuel Bonfim, foi a primeira escola que eu dei aula, e o professor de educação física, ele precisava dar algumas aulas para compor a hora dele. E ele perguntou para mim se ele poderia dar uma aula sobre a cultura afro-americana, afrodescendente, desculpa. E lá ele colocou músicas e um estilo que eu nem conhecia. E ele ensinou uma dança. Eu achei super bacana. E entra dentro disso, trazer a cultura afro para a sala de aula, para que as crianças entendam como sua raiz, porque é nossa raiz, todos nós somos descendentes dele, e aprenda a respeitar. Aí, no mais, ele fala assim, que esses capítulos fornecem uma visão abrangente sobre o racismo na educação e propõem abordagens e práticas pedagógicas para combater o racismo e promover a igualdade racial no ambiente escolar. E tudo isso, a gente sabe que é histórico, né? E esse racismo, ele vem de muitos anos, e essas leis, esses livros, eles vêm para mostrar para nós, educadores, auxiliar nesse combate, porque a gente sabe que a desigualdade, ela ainda é muito grande. Então, é isso que esses autores vêm mostrar para nós. Olha lá, a construção de uma educação mais inclusiva e antirracista. Então, vamos lá ver as palavrinhas-chave. Ó. Olha lá, formação de educadores, que é o primeiro capítulo, né? Ó, combate ao racismo, educação antirracista, igualdade racial, diversidade, conscientização racial, porque nós precisamos reconhecer que isso existe. Tem muita gente que fala que não, mas existe e nós precisamos combater. Os estereótipos, o preconceito, valorização da cultura negra, que hoje, através da internet, né, ela é bem... hoje a gente consegue valorizar mais, né? Eles estão cada vez mais valorizando quem eles são, não querem ser diferentes. Não sei. Uso social da oralidade, inclusão, empoderamento, práticas educativas antirracistas. Tudo que apareceu no resuminho. E aí a gente vai para o QSM. Olha lá, eu sempre coloco a página e qual dos livros que eu usei. No QSM, gente, ele é composto por 3 livros. É o introdutório, educação infantil, o fundamental e o EJA. Quem não tiver esses documentos, pode mandar mensagem em particular, que eu não vou passar no grupo, senão vai deixar o celular de um monte de gente cheio, que eu mando, tá? Aí eu peguei lá no introdutório, na página 32, eu vou ler para vocês. Ó. Nesse sentido, destaca-se a necessidade do projeto político-pedagógico das unidades escolares contemplar a educação das relações étnico-raciais.
Eu acho que eu acabei errando ali na hora de colocar no slide. Combatendo o preconceito, racismo e discriminação em prol da redução das desigualdades e da valorização das múltiplas raízes culturais que consolidam as identidades nacionais. Desta forma, a inclusão educacional exige a efetivação das leis 10.639 e 11.645, as quais, olha lá, alteram a lei de diretrizes básicas da educação nacional, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-africana, afro-brasileira e indígena, para o ensino fundamental e médio, respectivamente. Cabe aqui destacar, olha lá, a lei municipal 6.494, que institui a obrigatoriedade da temática também na educação infantil de rede de ensino de Guarulhos. Foi onde a gente usou ano passado, e acho que também teve algumas atividades que nós fizemos em conjunto, né, que nós fizemos três, também falando sobre a cultura negra para os pequenos, porque está na lei, inclusive, do município. Por isso que eu acho importante sempre colocar o QSN, sabe? Porque eu acho que ele é rico, eu sou fã do QSN. E aqui, vamos lá, por isso que eu falei, quem pudesse baixar a prova de Rio Claro e de Ferraz de Vasconcelos, porque já são 4 autores que nós estudamos e caiu na prova dos 4 autores da prova de Rio Claro e de Ferraz de Vasconcelos, porque é a primeira prova que vem para mim, mais recente, né? Esses autores caíram todos no ano passado, então é possível que caia de novo. Então vamos lá. No livro Racismo e Antirracismo na Educação, Eliane Cavaleira apresenta parte de seu trabalho em um artigo, no qual foram destacados dados resultantes de pesquisas com professores negros e não negros, assim como alunos. Cavaleiro analisa que a criança negra, quando é constrangida, não chega a ser acolhida, e exemplifica isso com o depoimento de uma menina de apenas 6 anos que sofre em ambiente escolar com racismo. E mesmo se queixando a professora, esta nada fez em relação aos fatos relatados. Cavaleiro aponta que essa ausência de atitude por parte dos professores sinaliza à criança discriminada que ela não pode contar com a cooperação de seus educadores. Por outro lado, para a criança que discrimina, sinaliza que ela pode repetir a sua ação, visto que nada é feito, seu comportamento nem sequer é criticado. Assim, a pesquisadora conclui seu pensamento afirmando que, nesses casos, a conivência por parte dos profissionais da educação, vamos lá, A, desestimula as injúrias raciais, B, banaliza a discriminação racial, C, faz com que o problema desapareça, D, mostra que a sociedade é assim mesmo, ou E, reforça que se deve ignorar essas bobagens. E aí eu dou uns minutos, 3 minutos, para vocês responderem, e eu gosto que todo mundo coloque a resposta, mesmo que seja, mesmo que você erre, não tem problema, porque aí a gente vai vendo, vai evoluindo com o tempo, e aí vai mostrando para todo mundo que também pode errar, como eu já errei aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Isso, põe lá no chat que eu vou olhando aqui. Acabou a aula? Não. Mais 2 minutos.
Tem 19 pessoas. Vamos ver quantas colocaram aqui, que eu conto, gente. Eu sou terrível. Não é para ficar com vergonha, porque a sua dúvida pode ser a do colega. E aí a gente vai tirando junto. É que é a primeira vez de muita gente aqui, né? Eu entendo. Então vamos lá. Ó, a maioria colocou no chat que é a B. E aí, por que que não é a A? Quem pode falar? Qual que é a palavrinha aqui que é negativa, que a gente vai fazendo por eliminação no concurso, né? Na hora da prova, a gente não pode perder tempo. Então, vamos para C, vai, que a C tá mais fácil. Eu sempre pego a última frase na hora de corrigir. Pode falar, Rô. A palavrinha desestimula. Muito bem. Pega a última frase lá. A pesquisadora conclui seu pensamento afirmando que, nesses casos, a conivência por parte dos profissionais da educação desestimula as injúrias raciais? Não, né? Ela estimula, é diferente. Aí, na C. Faz com que o problema desapareça. Você vê que tem sempre uma questão que ela é para você não colocar mesmo. Essa daí não. Essa daí, mas sempre tem uma que deixa dúvida, né? Duas que deixam dúvida. Olha lá. Mostra que a sociedade é assim mesmo. Se a pessoa às vezes não para pensar na hora, pode até colocar esse. Ó, reforça que se deve ignorar essas bobagens. Não é uma questão difícil, mas assim, cai, às vezes pode ser a fácil aqui, mas aí vai vir uma outra que coloca umas duas palavrinhas que são sinônimos, mas naquele contexto possa ser diferente, e aí você erra. Então tem que ficar ligado. É a B mesmo, gente. Olha lá. Tá. Analise a discriminação racial. Alguém ficou com dúvida nessa? Depois de ler, eu achei que ficou fácil. Eu sempre falo que quando a gente estuda a questão, igual aquela questão de metodologias ativas, é porque a gente estava estudando. Talvez se não tivesse conhecido o autor, que eu já nem lembro mais, porque é muita coisa, a gente não tinha acertado. Aqui é a mesma coisa, né? Olha lá, Francisco Morato de novo, gente. São os mesmos autores de Guarulhos. Mesma coisa a prova do ano passado. Olha lá. A compreensão da problemática racial é imperativa para os educadores e passa também pelo conhecimento dos aspectos conceituais. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os conceitos referentes às seguintes descrições, baseadas na obra organizada por Cavaleiro. 1. Atitude negativa que expressa uma posição psíquica com relação a um grupo ou pessoa, em que se faz uma comparação social, tendo como referência positiva o seu próprio grupo. 2. Manifestação comportamental que materializa a crença racista em atitudes que limitam ou impedem o desenvolvimento humano pleno de um grupo de pessoas e mantém os privilégios de outro. Aí, é uma palavrinha que caracteriza a frase 1 e a outra palavrinha que caracteriza a frase 2. A, preconceito, discriminação, desigualdade, diferença, ignorância, infração criminal, aprofobia e gentrificação, heteronomia e meritocracia. É quando a gente... a A, Thaís.
Quando a gente vê as palavrinhas-chave, também fica mais fácil, né? Uhum. Eu fiz um mapa mental, mas eu só vou postar amanhã. Muito legal ficou o mapa mental de estudo para professor. Ficou muito legal. Eu estou viciada naquele Canvas, eu passei a tarde toda nele. Ficou muito bom, vou mostrar. Que eu lembrei do mapa mental de autor, mas na hora que vocês estão estudando, o interessante é vocês fazerem o mapa mental do autor. É pegar o resumo, colocar as palavras-chave dele, para você sempre ver. É isso que eu vou explicar numa outra aula de estudo. Acho que todo mundo colocou sim, aqui já é outra, né? Eu nem vi quantos minutos já passou. Mas essa é uma questão fácil, não é uma questão difícil, né? Ó, é a mesmo. Preconceito de Eu discriminação. achei fácil também, não sei se é porque a gente leu, né? É, Entendeu? e aí é interessante sempre trazer o conceito para a sua vida, que é o que eu estava estudando hoje em técnicas de estudo. É você trazer esse conceito para a sua vida para que possa fazer parte de você. E é muito mais fácil acertar na prova quando esse conceito faz parte do seu dia a dia. Por isso que às vezes eu paro a aula e falo sobre o meu dia a dia para que vocês possam ter uma visão mais ampla do que só ler, sabe? Só ler fica algo muito subjetivo, não fica significativo. Aí eu gosto de trazer um pouco da aula, da escola, das poucas vivências, tá, gente? Que esse é o meu segundo ano lecionando. Sou novinha de rede. De professora também, é o meu segundo ano. Eu fui só estagiária da rede, só. Vamos lá. A próxima autora, ela vai falar sobre a tecnologia na alfabetização. Olha lá. Multimodalidade na alfabetização. Usos da leitura e da escrita digital por crianças em contexto escolar. E na rede, isso já é real. O prefeito disponibilizou para todas as escolas o uso de netbook. E aí, o que ele fez? Algumas escolas ainda não tiveram formação, mas o ano passado, como eu estava no Manuel Bonfim, é uma escola maior, nós tivemos formação sobre isso. Tem alguns programas já instalados no notebook, no netbook, que você consegue, a gente já para o meu planejamento da próxima semana, já vai entrar o uso de tecnologias para o estágio 1, que eu leciono para o estágio 1. E aí eu vou começar por mesinhas, né, mostrando como é que funciona o notebook para eles, mas o letramento digital a gente já vai começar na escola. E isso é interessante, porque essa autora ela vai falar justamente de algo que a rede já colocou, já a maioria das escolas já leciona. E a minha escola era uma creche antes. Lá era só até os 3 anos. E esse ano entrou estágio. Então já chegaram os netbooks, tudo novinho, para a gente começar a usar. Então vamos lá. A multimodalidade na alfabetização refere-se ao uso de diferentes modalidades de comunicação, como texto escrito, imagens, sons, vídeos, para promover a aprendizagem da leitura e da escrita. O artigo Multimodalidade na Educação, ele discute como as crianças utilizam a leitura e a escrita digital como ferramentas na alfabetização dentro do ambiente escolar. Mesmo porque a gente sabe que a maioria das crianças já utilizam o celular desde quando eles nasceram. Então, não tem por que a gente não trazer essa tecnologia digital para eles aprenderem para a gente utilizar isso na aprendizagem deles, seja na alfabetização, como entre diversas aprendizagens que a gente pode usar os recursos tecnológicos, né? Olha lá. O estudo destaca que, com os avanços tecnológicos, as crianças estão cada vez mais expostas a diferentes tipos de multimodais, como livros digitais, sites interativos, jogos educacionais e mídias sociais.
Essas práticas digitais oferecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, além de proporcionar uma experiência mais envolvente e motivadora para as crianças. Igual eu falei, os jogos que estão instalados lá, eles são todos jogos pedagógicos e muito interessante, porque eram aqueles joguinhos, tem uns joguinhos que parecem o do Atari, que aí vai subindo o aviãozinho com a letrinha, aí mostra lá a letrinha que ele tem que clicar, ele vai clicando na letrinha, ou seja, eles vão aprendendo o alfabeto de diferentes formas, com um recurso muito diferente, sai daquele tradicional de só ficar lendo, só ficar cantando, só ficar escrevendo, sabe? É bem bacana os joguinhos que já vem instalado nos netbooks da prefeitura. Olha lá. O artigo analisa as estratégias utilizadas pelas crianças ao interagir com textos digitais, como a combinação de texto escrito com imagens, áudio e vídeo. Também aborda os benefícios da leitura e escrita digital, como a ampliação do repertório literário, o acesso a diversos gêneros textuais e a possibilidade de interação com outros leitores e escritores. Então, é bem interessante, porque eu tenho uma amiga que ela dá aula para o segundo ano na rede, e ela faz exatamente isso. Além dela trazer toda quinta-feira os netbooks para eles utilizarem e julgarem, e às vezes escrever o nome, depende da aprendizagem que ela está colocando. Mas ela tem uma sacada muito boa. Ela traz diversos tipos de textos. E aí a gente vai conversando sobre as esqueci o nome agora, sobre as suposições que eles estão, se eles já estão alfabéticos, se eles estão silábicos, e aí ela vai me falando que os silábicos já estão quase alfabéticos, dela colocar diversas aprendizagens de textos diferentes, e eles vão fazendo as atividades, e por ser tão diferentes, eles vão se estimulando a aprender mais. E aí ela viu o desenvolvimento na sondagem, sabe? Aí quando a gente vê um artigo, eu sempre falo, o artigo ele é resultado de um mestrado. E o mestrado é o quê? Um estudo aprofundado de teoria e prática. E ali ela vai vendo na prática o que foi a teoria. O artigo é isso. E quando ela coloca com base nesse artigo, você vê a gente estudando esse artigo, é porque ela tem certeza do que aconteceu. Esse estudo ele foi envolvido na prática. E aí a gente vai para a prática da sala de aula, a gente tem mais certeza ainda do que ela está falando. Porque é realmente isso que acontece. Você utilizar diversos gêneros textuais com a utilização da tecnologia faz com que a aprendizagem seja cada vez mais significativa para a criança, ela possa ser alfabetizada de uma forma mais, no nosso caso, socioconstrutivista. Porque é isso, é através das relações e de um aprendizado e moldando no outro, construtivismo, né? Olha lá. O professor desempenha um papel fundamental na seleção de recursos digitais adequados, na mediação das interações com os textos digitais e na promoção de práticas reflexivas sobre o uso das tecnologias na alfabetização. Ou seja, não adianta eu ter o computador lá e não saber o que eu vou fazer com ele. Eu preciso ter muito bem definido que aprendizagem que eu vou propor para as crianças para que possa dar certo a utilização desses recursos. É muito interessante quando eu ouço pessoas falando que na teoria é uma coisa e na prática é outra, e não é. A teoria ela está ali para te dar uma base. A diferença é que você ainda não sabe utilizar na prática. Por isso que a prática é tão diferente, porque o seu aluno, ele é individual, ele é um indivíduo que tem, ele é totalmente diferente do aluno que essa moça colocou aqui. Por isso que a prática vai ser diferente, porque ele tem necessidades diferentes, mas não porque a teoria não tem nada a ver com a prática, entendeu? Olha lá. No geral, o artigo destaca a importância de considerar a multimodalidade e o uso da leitura e escrita digital. E o que significa multimodalidades? Que são várias modalidades, diferentes modalidades que você vai utilizar no recurso digital para alfabetizar essas crianças. Olha lá.
com recursos valiosos para a alfabetização, ó, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais rico e significativo para as crianças em contexto escolar. E vai ser super bacana, porque a gente já tinha até discutido isso no início do ano, porque as crianças, no primeiro e no segundo ano, elas vão utilizar o computador para fazer a provinha que a prefeitura quer saber. A Secretaria da Educação, ela exige, ela quer saber como é que está essas crianças. E aí, eles precisam já utilizar o computador. E como eles disponibilizam para a gente dos estágios, nada mais justo que a gente já ensinar eles a usarem esse computador para que quando a professora for propor para eles do primeiro ano, que aí ela vai alfabetizar, eles já sabem utilizar. Eles já sabem o básico, como ligar, aonde ficam as letras, como é que eu utilizo. E isso a gente ensina para eles ali no comecinho. A educação infantil é a base, a gente não alfabetiza, mas a gente dá a base para o alfabetizador fazer um bom trabalho. Olha lá as palavrinhas chaves. Olha lá, multimodalidade, alfabetização, leitura, escrita digital, crianças, contexto escolar, tecnologia educacional, aprendizagem, texto multimodal, práticas digitais, interação com textos digitais, professor, mediação, tecnologias na alfabetização. Aí eu dou a dica para a redação, que eu vou ver se eu dou uma aula semana que vem de redação. Escrevam, e escrevam até sobre os autores, porque se você tem um vocabulário pedagógico bom, na hora da redação, ajuda demais. A sua redação fica enriquecida. Então, vai te ajudar a gravar sobre esse autor, ou essa autora, e também vai te ajudar na hora da escrita, porque vão ser temas que você vai conseguir colocar a educação ali. O interessante é isso. Guarulhos trabalha com temas, talvez eu possa, nessa prova, possa não ser, tá, gente? Porque eles possam colocar temas super diferentes, mas nas últimas provas sempre falava sobre criança, e a gente conseguia colocar a educação ali. Aí eu nunca me esqueço que o tema foi sobre a importância da criança fora de ambientes, ou seja, se tinha uma lei que tem, por exemplo, restaurante que não aceita criança, hotel que não aceita criança, e aí você tinha que falar sobre as leis, sobre que isso era, nós somos educadores, a gente não pode admitir um tipo de coisa dessa. Aí você tem que colocar a sua opinião, porque é uma redação dissertativa. E aí, na outra prova, que foi a de PEI, falava sobre funk. E aí você tem que colocar sobre a importância da cultura, mesmo não gostando do estilo musical. Então, quanto mais palavras pedagógicas, vocabulário pedagógico nós temos, melhor fica a nossa redação. E aí a gente grava autor. Pelo menos eu, que sou sinestésica, eu preciso escrever. Então, vamos lá. No QSN, olha lá. Introdutório também. O introdutório dele é lindo. Quem puder ler, não vai ser uma leitura ruim, é um vocabulário fácil, uma leitura fácil, e assim, é tudo que a rede pede, tudo que a rede quer da gente. E aí, quando você entrar na escola, e você tiver isso na ponta da língua, o pessoal vai amar. Olha lá. Em virtude da velocidade do desenvolvimento tecnológico da última década, com destaque para o ambiente digital, a necessidade de ressaltar esse tema ganhou ainda mais força. A contemporaneidade é cada vez mais perpassada por uma nova modalidade tecnológica, a digital, justificando-se assim a necessidade de marcar em todas as etapas de ensino quais aprendizagens devem ser garantidas. As novas tecnologias digitais de informação e comunicação ampliam as oportunidades e experimentações de modo interessante, atraente e eficiente, dentro e fora de seu ambiente, seja ele físico, seja digital. Seus impactos são observados em âmbitos histórico, cultural, político e econômico, interferindo nas relações e nos modos de organização social. Isto acelerou as relações pessoais, informando e aproximando-as pela rede mundial conectada. Ao passo que a sociedade se modifica, é inevitável que a educação necessite se adequar, aperfeiçoando as abordagens pedagógicas vigentes. Assim, eu sempre falo,
A rede tem os seus defeitos, como qualquer rede aqui no Brasil. Só que ela ela está tentando fazer sempre a parte dela. A internet tem na escola. Ele deu um computador para cada professor, porque agora o diário, ele é online. Assim, nem sempre funciona tudo, mas igual eu falei, ele deu para a escola os netbooks e a diretora falou, é para usar. E os netbooks, eles são preparados para cair no chão, eles são preparados para molhar, porque eu recebi a formação. A moça, ela fez isso, ela pegou o netbook, pum, jogou no chão. Pegou um copo de água, pum, jogou em cima dele. Então, ele é todo preparado. É claro que a gente não vai falar isso para todo mundo, é claro que a gente vai fazer de tudo para que cuidar daquilo que é da escola, né? Mas é um recurso tecnológico muito bom para ser trabalhado com as crianças. E a gente vai trabalhar no estágio 1. Vamos lá, olha lá. De novo, gente. Depois é Rio Claro. Questão do concurso Francisco Morato. O esforço de alfabetização das crianças ganhou, ao longo dos anos, um componente de complexidade a partir da difusão dos aparatos tecnológicos digitais. Acerca da relação entre a alfabetização e as mídias digitais, sob a ótica de Frade, Araújo e Glória, é correto afirmar que a tecnologia digital interfere negativamente no processo de alfabetização ao reduzir as oportunidades do exercício mecanográfico da escrita manual? B. O letramento digital é uma atividade fundamental na sociedade contemporânea e deve ser realizado de modo separado da alfabetização, evitando-se a dispersão na aprendizagem? C. A educação do futuro, pautada na utilização dos meios digitais, prescinde das formas de escrita manuais, menos eficientes e precisas do que aquela propiciada pela informática. D. Os recursos digitais com imagens e sons, diferentemente daqueles de processamento de texto, constituem atalhos às crianças em processo de alfabetização, devendo ser evitados. E a multimodalidade típica dos meios digitais favorece a compreensão das crianças sobre a diversidade das experiências de leitura e sobre os usos sociais da cultura escrita. Eu vou na letra E. Na letra E. Ai, vocês estão acertando tudo. Ai, eu vou dar a resposta. Não tem como não ser aí. Ai, tá todo mundo prestando atenção. Hoje eu estudei antes, tá? De recesso, daí eu estudei antes, né? Por isso que eu tô metida, Neuza. Vamos ver se é essa mesmo, vamos ver. sim. Olha aí, ó. Tão metida. Mas você tá vendo, Neuza, que a prática leva à excelência, que assim você vai começando. É o que eu vou explicar também no meu Instagram amanhã. Quanto mais exercícios você vai fazendo, o seu cérebro ele vai acostumando com o estilo da prova. Vai acostumando com aquele jeitinho. Aí você vai vendo as palavrinhas-chave, você vai tirando de letra na hora de fazer a prova. Vai ficar muito mais fácil. Isso. Agora outro, Rio Claro. Ô, senhor, eu vou baixar essa prova porque eu já estou me coçando para ver ela. Não vou aguentar. Vou ver se eu baixo ela amanhã. Olha lá. Frade, Araújo e Glória afirmam que a multimodalidade é entendida como o uso de variados modos de representação que se articulam para a construção do sentido do texto. Para as autoras, como esse conceito de multimodalidade se relaciona com o advento da cultura digital e os desafios da alfabetização. A cultura escrita digital prejudica a alfabetização, pois faz uso de diversos sistemas de representação imagéticos que afastam a criança das dificuldades da palavra escrita. B. O letramento multimodal é naturalmente obtido na vida digital fora da escola, enquanto a alfabetização precisa ser o foco do trabalho escolar.
C. A alfabetização é um conceito obsoleto, que deve abrir lugar para o letramento digital imerso no contexto da multimodalidade. D. A multimodalidade é a característica distintiva da cultura digital em relação à imprensa, e, portanto, um fenômeno nascido como o início do século XXI. Ou E. O letramento escolar precisa de uma expansão que reflita os sistemas semióticos que os jovens utilizam, como os da multimodalidade na cultura digital. Essa eu coloquei aí, só não sei se está certo. Vamos lá, gente. É assim mesmo. A gente às vezes não tem certeza, mas na hora a gente não pode deixar nenhuma questão em branco, né? Porque senão ela considera como se você tivesse errado. Então você tem que colocar a questão mesmo que você não tenha certeza. Eu estou em dúvida só por causa dessa palavra jovens, que os jovens utilizam. Isso, eu também fiquei em dúvida desse jovem também, mas por quê? Falei, por que só o jovem, né? Não é só o jovem, né? As criancinhas, mas vamos ver. Que não é velho, né? As criancinhas. Exatamente. Ai, não sei se eu ponho a D ou a E. Eu fiquei... Você viu que de uma prova para outra, o assunto é o mesmo, mas aí uma palavrinha ou outra deixa a gente em dúvida na hora da questão. Isso. Não está tão clara essa questão, né? Isso. Tem umas que é tão clara, né? Outras já deixa a dúvida. Mas aí, nessa questão, a gente já vai ver as palavrinhas negativas de cada questão, que está errado. Aí eu faço igual aquela vez, quer ver? Vou parar a apresentação, porque eu vou abrir o PowerPoint, e aí a gente vai mexendo nas palavrinhas. Só preciso tirar da questão. Está todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Até então, agora, aqui nas mensagens, ficou entre, olha lá, B, D e E, né? Isso, B, D e E. De claro não tem nada, é verdade. Mas é o que vai cair em Guarulhos também. Ó, o ano passado não, o concurso passado, a prova de PEB foi mais fácil que a de PEI, em todos os sentidos, tanto na parte dos autores, como na parte matemática, na parte português. A prova de PEI foi muito mais difícil. Ai, nem me fala dessa prova de PEB, que até hoje eu não acredito. Não Foi é? 46, né? 45. Eu acho que eu acertei 42 questões. Por causa de algumas, né? Olha, Ai, nem fala. e eu passei por causa de duas, eu acertei 47. Fiquei ali na beirada também, senão não tinha passado. E aí, nessa beirada que a gente não pode perder nenhuma questão, por isso que eu deixei a aula de LDB tão grande, que eu vou tentar fazer ela de uma forma mais leve, mas é muita coisa. Pode esperar, bastante coisa mesmo. Então, ficou entre B, D e E, né? Então, o que está errado na A? E agora eu não consigo ver ninguém, vocês têm que me falar aqui. Olha lá. A cultura escrita digital prejudica a alfabetização?
Tá certo isso? Não. Não. Então, Não. eu faço prova assim, gente. Eu, na minha prova, eu risco tudo, tá? Eu acho que o que está errado na questão é isso, prejudica a alfabetização. Que não Não. é isso que a gente leu, né? Sim. Ó, ainda colocou assim, ó. Que afastam a criança das dificuldades da palavra escrita. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mesmo porque a gente precisa mostrar para as crianças as diversas formas de se escrever um alfabeto. Porque eu não escrevo o A do jeito que está aqui no computador. Alguém escreve o A assim? São formas diferentes, né? Olha lá. Aí ficou entre a B, a D e a E. Ai, gente, desculpa. Minha cachorrinha entrou alguém em casa e a cachorrinha fez barulho. Vamos lá. A alfabetização é um conceito obsoleto. É, gente, conceito obsoleto, alfabetização? Não. Não é, né? Pelo contrário. Uhum. Vocês, quando entrarem na rede, vão ver como tá difícil. Quem gosta de alfabetizar, tem criança no 4º, 5º ano que não foi alfabetizada ainda. Isso. Então, vamos lá. Colocaram a B, a D e a E. Então, vamos ler a B primeiro. Vamos ver se tem alguma palavrinha negativa. O letramento multimodal é naturalmente obtido na vida digital da escola, enquanto a alfabetização precisa ser o foco do trabalho escolar. É uma realidade o letramento multimodal em todas as escolas? É isso que ela está falando. Acá, fora da escola, desculpa. Não, né? Crianças Nem com- todas as crianças têm esse acesso, né? E assim, lembrando letramento que não é multimodal. só mexer no computador, é o letramento, elas entenderem o que significa as diversas formas de escrita que existem, de escrita e do uso digital que existem fora da escola. Elas conseguem ter essa noção? Não, nem todas, infelizmente. Nem todas conseguem. Nem todas as famílias têm esse acesso, têm esse Esse conhecimento, né? naturalmente aí tá errado. E isso fora da escola. Então. Então, acho que teve uma pessoa que pôs, não tem problema errar, entendeu? Porque eu errei várias. Inclusive dessas, eu só não lembro qual que eu errei, porque essa eu fiz ontem, eu tô com a LDB na cabeça, mas na LDB é que eu errei mais. É difícil. Cadê aqui, ó? Naturalmente. Então, essa é o errinho, porque está falando que isso é naturalmente fora, que não precisa do letramento digital dentro da escola, que a escola só precisa alfabetizar. Não. E a gente sabe que não é isso no sentido do quê? Que o desenvolvimento ele tem que ser integral. Eu não posso ver, se eu vejo uma dificuldade do meu aluno em pegar o lápis, eu não posso, mesmo que ele esteja no 1º ano, eu não posso focar só na alfabetização. Eu também tenho que dar recursos e aprendizagens para que ele desenvolva uma motricidade fina. Mesmo que eu tenha que voltar a uma aprendizagem que não está no 1º ano. Entende? Que é uma aprendizagem da educação infantil. Mas é a necessidade que ele tem agora. E o QSN, ele é flexível, ele permite que você volte a uma aprendizagem. Porque você está olhando o que é o desenvolvimento do seu aluno. Agora vamos na D, ou na E. Mas vamos na D, que está na hora. Vamos ver se tem alguma palavrinha negativa lá. Olha lá, a multimodalidade é a característica distintiva da cultura digital em relação à imprensa. E, portanto, um fenômeno nascido no início do século XXI. Mas aí a gente tem que olhar, ó. Olha a perguntinha lá em cima. Como esse conceito de multimodalidade se relaciona com o advento da cultura digital e os desafios da alfabetização? Aí aqui ele fala
que a multimodalidade é a característica distintiva, ou seja, uma característica diferente da cultura digital com relação à imprensa. É diferente da cultura digital? Porque é uma afirmação que ele está fazendo aqui. E aí é uma hora que a gente tem que interpretar as palavrinhas, ó. Essa palavrinha aqui, distintiva. Distintivo. Ela vem de distinto, diferente, ao sinônimo. É uma característica diferente da cultura digital em relação à imprensa, e, portanto, um fenômeno nascido no século XXI. É um fenômeno nascido no século XXI, é. Isso aí Mas está errada, não é distintiva, né? Está errada essa, é aí mesmo. Nessa palavrinha. Mas ficou claro? Ficou. Ó, é essa daqui, ó. Oh, se fosse hoje o concurso, eu passava, viu? Mentira, eu seria aprovada na redação. Não, se não começar eu sempre falo, todo erro, ele é um impulso para o acerto. Ele te mostra aonde você tem que melhorar, aonde você tem que aprender a focar. E quando a gente está aprendendo algo, é normal errar. É normal. Eu errei muito. E quanto mais eu errava, eu tinha impulso para acertar mais. Eu não conseguia pensar em outra coisa quando eu comecei a estudar, eu só pensava nisso. É igual com o Instagram. Eu só consigo pensar nas diferentes formas de ensinar a estudar, porque é algo que me impressiona. A maneira de aprender é muito gostosa. Quando você está aprendendo algo, por mais que você erre ali, matemática era um desafio para mim. Eu gabaritei matemática, porque enquanto eu não aprendi aquilo, enquanto eu não conseguia acertar, eu não parava de estudar. Por exemplo, eu errei por causa de uma palavra. Então, nas próximas questões que eu for resolver, o meu cérebro, eu já induzo ele a prestar mais atenção nas palavras, nos significados delas, ou até mesmo buscar os significados de novas palavras. E aqui, o que eu ensinei para o pessoal? Nem sei se a Paula está aí. Acho que a Paula deve ter saído. Depois eu vou chamar ela para... Eu ensinei elas mexerem no que concurso. Então, gente, a aula é só até aqui mesmo. Eu só trabalhei 2 autores e aí eu trabalho 2 questões. Para cada autor. Eu acho que eu mexi. Peraí. Agora sim. Eu só trabalho 2 autores e 2 questões para cada autor, porque senão a aula fica muito puxada. A maioria de vocês trabalham, então eu tento resumir o máximo que eu posso, deixá-la mais leve, trazer um pouco do que eu trabalho, trazer um pouco da minha vivência, para que não seja tão puxado, porque só quem trabalha sabe quanto é difícil, né? Eu sei que não é fácil estudar junto. Mas quem quiser ficar, eu abro de novo, ensino a estudar pelo que concurso, que era como eu fazia. Hoje eu fiz as 10 questões, e aí eu não consegui mais resolver, mas eu estudo por lá. É 10 questões de graça. Quem quiser, é só ficar, tá bom? Eu vou finalizar, porque aí, aqui é só a gravação, porque aí fica só sobre isso, tá bom? Tá bom, Thaís, obrigada. Imagina, aí quem quiser ficar, pode ficar. Deixa eu só parar a gravação aqui, depois eu corto. Tô ficando esperta nisso, viu? Peraí.